fixação para essa sombra que a gente vai aplicar aqui em cima, eu vou utilizar um corretivo bem clarinho. Pode fechar, meu amor, um corretivo em pasta, tá? Eu não tenho o costume de usar corretivo líquido. O corretivo líquido pode ser utilizado também, porém, a maquiagem feita em cima tem que ser bem rápida, tá, gente? Porque o corretivo líquido, ele tem uma secagem maior e mais rápida também do que o corretivo em pasta. Se tu estiver fazendo esfumado e o corretivo líquido secar, o teu esfumado pode ficar manchado, tá? Então eu prefiro trabalhar com corretivo pastoso e eu não me preocupo tanto em fazer correndo essa maquiagem para não manchar o meu esfumado. Eu venho com o pincel em língua de gato primeiro para depositar o produto e depois com a esponjinha para deixar esse olho bem lisinho. Eu vou começar usando um marrom mais clarinho com o pincel de esfumar no cantinho externo do olho dela. Esse primeiro marrom que eu tô utilizando aqui, ó, é bem no cantinho externo do olho. O final dele é mais ou menos ali aonde termina os cílios, né? O último cílinho dela aqui. O meu pincel, ele fica na metade entre o final dos cílios e a pálpebra externa, né? No caso, fica exatamente, o último fio dela fica no meio do meu pincel. Nem mais pra fora e nem pra dentro. Se eu colocar mais pra dentro, eu vou acabar diminuindo esse olho dela. E se eu colocar pra fora, a gente vai ter um alongado. E não é a proposta desse olho aqui. Então, eu vou começar dando batidinhas aqui. Eu não entro já esfumando. Eu entro primeiro dando batidinhas pra gente ter essa cor bem pigmentada. Se eu entrar esfumando, essa cor ela vai ficar mais clarinha. E aí vai ser mais chatinho de eu pigmentar depois. Então eu venho primeiro deixando a cor bem intensa e por último eu esfumo. Mesma coisa do outro lado, começo dando batidinhas. Não tem problema se ficar assimétrico agora. A gente ainda vai esfumar isso tudo. Chegou na cor que eu quero, eu vou limpar o meu pincel. E agora sim a gente vai começar a esfumar. O esfumado eu faço em 3 passos. Movimentos de vai e vem, principalmente aqui no canto interno. Movimentos circulares e batidinhas com arrastadinhas de fora para dentro e de cima para baixo. Vou tirar a marcação do outro lado. Existe, né, o primeiro esfumado e depois o acabamento do esfumado que a gente vai fazer já já. Eu vou trocar de pincel agora, vou utilizar um pincel de esfumar também, porém um pouquinho menor. E vou fazer praticamente a mesma coisa, porém com uma sombra mais escura e um pouquinho abaixo. A mesma coisa, a gente vai começar com batidinhas e leves arrastadinhas para depositar, aparecer bem a cor aqui e depois a gente começa a esfumar. Uma coisa bem importante dessa pele tá bem selada, ó, é que eu preciso colocar a mão aqui nessa pele. Se a pele não tivesse bem selada, eu poderia manchar agora ela, tá? Então, se certifica de que essa pele tá bem seladinha antes de tu começar a fazer o olho, para não manchar tanto aqui em cima quanto embaixo também se cair sombra. Depois que tá bem pigmentado, que tá na cor que eu quero, eu venho esfumando e tirando a marcação mais forte. Acabamento do esfumado. Eu vou vir agora com um pincel mais grossinho, tá? Esse pincel ele vai me poupar trabalho, realmente de esfumar, e eu vou vir com contorno, o mesmo pó mais escuro que eu usei de contorno nela. Vocês vão ver que vai ser uma mágica agora aqui, para parecer um degradê bem certinho. Esse pincel eu vou usar ele como se fosse uma borrachinha, para apagar toda e qualquer marcação que tenha ficado aqui. Inclusive na parte externa aqui, ó. Se eu quiser dar uma alongada no olhar dela, eu posso vir com esse contorno bem para fora e unir aqui até com o contorno do rosto dela. É bem fácil, é muito mais rápido do que se eu ficar com aquele pincel menorzinho tentando tirar as marcações. Ó, eu já tenho um degradê bem certinho. Agora, eu vou pegar um outro pincelzinho de esfumar, parecido com o que a gente estava utilizando antes, porém limpinho, e o mesmo corretivo. E vou dar umas batidinhas no cantinho interno para clarear e dar uma abertura no olhar dela, já que eu vou usar uma sombra bem clarinha aqui e tem sombra marrom embaixo, né? Então eu preciso limpar essa região aqui. Eu já venho com um pincel de esfumar que é para não criar marcação. Quando eu utilizar a sombra clarinha aqui, ela já entrar esfumada também. E com a sombra clarinha eu vou dar batidinhas, criando um ponto de luz aqui dentro, sem arrastar muito também. Com essa sombra eu saio um pouquinho para fora do olhar dela, até para criar um olho, né, a impressão de um olho maior, e sem arrastar muito, ó, só com batidinhas para selar esse corretivo que tá molhadinho aqui embaixo. Para fazer o degradê, nesse olho agora aqui eu vou usar um pigmento. Geralmente quando eu utilizo um pigmento, eu utilizo ele molhado, eu vou usar a bruma, mesma que eu tô usando para dar fixação no rosto, né, na pele dela.
eu vou dar uma borrifadinha aqui na tampinha. E com um pincel mais de precisão, vou fazer como se fosse uma laminha. Vai ser mais fácil de trabalhar com esse pigmento, ele vai ficar mais intenso. E principalmente, ele vai virar como se fosse uma sombra cremosa e não vai cair na pele dela que já tá preparada. Eu vou dar batidinhas com arrastadinhas aqui, no centro do olho dela. E vou até quase o final. Vou deixar um terço, mais ou menos, do olho dela ali pra gente dar acabamento com a sombra mais escura. Esse pigmento que a gente tá utilizando aqui vai ser fundo de um outro pigmento, de um outro glitter que a gente vai colocar aqui em cima. E por último, eu vou usar uma cola de glitter agora. Pode ficar retinha, meu amor. Dou leves batidinhas em cima desse pigmento. Enquanto a cola tá molhadinha ainda, eu vou nesse brilho barra pigmento, que é bem fininho. E só colo aqui por cima. Como eu já tenho bastante textura, né, nos olhos dela aqui, a gente tem bastante brilho, eu vou utilizar um pó mais clarinho, abaixo aqui da sobrancelha. É só pra selar o corretivo mesmo. Pode ser, inclusive, o pó da mesma cor da pele dela. E para receber os cílios postiços, eu vou fazer um delineado mais fino, um delineado mais sutil. E muito importante, um delineador que seja resistente, né, à prova d'água. Estou utilizando aqui um delineador em gel, à prova d'água, com um pincel bem fininho. O canto externo desse delineado, eu vou esfumar. O acabamento dele vai ser esfumado. Vou pegar uma gota de diluidor e sem nada no pincel, o pincel tá limpo. Eu vou utilizar esse diluidor para dar acabamento no cantinho externo aqui, ó. E para dar selagem, eu vou vir com uma sombra preta. Preto sempre com batidinhas. Batidinhas leves, arrastadinhas. E como eu disse, ele vai entrar aqui só para selar esse delineador. Feito isso, agora a gente vai para os acabamentos desse olho. Eu vou colar os cílios postiços. Eu ainda não passei a máscara de cílios nela, vou deixar pra passar só depois. O cílio eu vou colocar bem na raiz, mais próximo da raiz do cílio dela possível. Eu tenho o costume de aplicar com a mão, mas você pode também aplicar com uma pinça, se achar mais fácil. Colei o cílio então no centro, empurrei as laterais e a gente vai agora pro delineador na parte inferior dos cílios. Eu vou utilizar agora na parte inferior o delineador em gel também, que ele é à prova d'água. Pode olhar pra cima, meu amor. Nesse caso, pra fazer um olho mais dramático, eu vou colocar ele na linha d'água e abaixo da linha d'água também. Porém, se a tua noiva for uma noiva mais clássica, tu quiser deixar um olho com um efeito mais natural, pode colocar só abaixo, né, da linha d'água, na parte inferior dos cílios ali, na raizinha dos cílios, e colocar um lápis bege também por dentro, até para dar uma aumentada no olhar. O preto mesmo, ele vai aparecer aqui na linha d'água, embaixo a gente vai esfumar, e o que vai predominar aqui vai ser o marrom, que vai ser que a gente vai usar para selar esse preto. Na parte inferior eu vou utilizar ele já com um pincelzinho mais de esfumar, ele é um pincelzinho mais gordinho. Aqui eu vou limpando bem o meu pincel no papel e vou tirando toda a marcação que ficou, vou deixando mais natural, né, não tão pesado esse preto aqui. Se caso o teu delineador já esteja mais sequinho, que é comum acontecer, às vezes ele já tá quase no finalzinho, tá mais sequinho, ó. Se tu for esfumar ele já estiver durinho, tu pode pegar uma gotinha de diluidor e usar o diluidor também para fazer esse esfumado aqui. Eu tô utilizando agora a sombra marrom, a primeira sombra marrom que a gente colocou na parte superior do olho, né, o marrom mais clarinho primeiro. Tô selando aqui, selando na parte inferior, tô selando praticamente aonde acaba esse preto, ó. E depois eu vou utilizar uma sombra mais escura, mais na raiz. Eu vou emendar com a parte superior. Agora com o pincel leque e o mesmo delineador à prova d'água que a gente usou. Ele é um pincelzinho leque bem fininho. Eu até vou tirar o excesso dele na minha mão. Ou eu utilizo a máscara de cílio à prova d'água, ou o delineador em gel à prova d'água. Pode fechar, meu amor. Minha cliente com o olhinho fechado, eu vou utilizar esse pincel leque para limpar o cílio, que tá branquinho, né, porque pegou base, pegou pó, pegou corretivo. E também unir ele, né, grudar ele no cílio postiço. A máscara de cílio eu vou usar agora só na parte inferior e tem que ser uma máscara de cílios à prova d'água, pode olhar pra cima.